Vamos iniciar a aula aqui. Gente, mais uma vez, boa noite para todo mundo aí. É o seguinte, eu queria perguntar para vocês, de início, aquela pergunta básica, aquela pergunta padrão. Como que tá o meu áudio aí? Tá dando para escutar? Tá sim, tranquilo. É porque hoje eu tive que ligar o ventilador, gente. O calor tá insuportável aí. Mas se tiver se atrapalhar vocês, vocês me avisam aí que eu dou um jeito. É, Relaxa, cara. outra coisa também que eu queria perguntar para vocês. Caramba, o que era que eu queria perguntar para vocês? Agora eu me esqueci, ó. Peraí. Deixa eu me lembrar. Hoje vai ser uma aula bem informal, gente, prometo. É, Rapaz, como é que a pessoa esquece? Ah, deixa pra lá. Depois, se eu me lembrar aí no decorrer da aula, eu falo com vocês. Gente, é o seguinte, ó. Vamos lá. A nossa aula de hoje. Cara, mas eu tenho que falar alguma coisa pra vocês, mas não estou me lembrando. A nossa aula de hoje, vamos comentar um pouco aí, gente, sobre corrosão, tá? Que é um fato, né? Intimamente ligado aí com a eletroquímica, né? Então, a aula de hoje vamos falar sobre corrosão. Aí, na próxima aula, vamos falar sobre eletrólise. Aí acaba toda essa história de eletroquímica, que já está um tempão aqui em eletroquímica e nunca acaba, mas da próxima só vai ter essa aula e a outra aí finalizaremos, tá? E aí vamos passar a ver alguma coisa aí sobre fenômenos de superfície, certo? Aqui na parte antes de iniciarmos nossas discussões sobre corrosão, sobre falar o que é corrosão, toda essa história, eu queria comentar com vocês rápido aqui sobre a questão da série eletroquímica, tá? Eu queria comentar com vocês sobre a série eletroquímica. A série eletroquímica, ela, na verdade, eu já comentei um pouco sobre ela. Nada mais é do que aquela tabela que é mostrada para a gente, que eu mostrei para vocês lá naquelas aulas iniciais, e também forneci para vocês em PDF uma tabela gigante sobre os potenciais padrões de redução, tá? Então, essa tabela, ela pode ser interpretada como uma série eletroquímica, tá? O que seria essa série eletroquímica, gente? Seria interpretarmos a tabela como essa tabela estivesse mostrando para a gente as forças relativas dos agentes oxidantes e agentes redutores, né? Então, e que inclusive isso é novidade para vocês, né? Porque eu já comentei aqui nessa disciplina. A gente tem a tabela, né? A gente tem a tabela aqui, ó. Temos, deixa eu ver aqui, gente, rápido. Temos as espécies, né? As espécies. Temos as meias reações de redução, até porque isso aqui é uma tabela de potencial padrão de redução. Então, eu tenho as meias reações de redução e tenho também o potencial padrão de redução, tá? Então, como que vamos interpretar essa tabela em termos de série eletroquímica? É tudo aquilo que eu já tinha falado para vocês, né? Que as espécies que estão aqui na parte inferior da tabela, aqui embaixo, ó, lítio, potássio, sódio, magnésio, alumínio, essas espécies aqui, gente, ó, elas são as espécies que têm o potencial de redução menor, né? São os potenciais de redução negativos. Então quer dizer que essas espécies aqui, elas não estão afim de se reduzir, né? Essas espécies aqui, elas não estão afim de sofrer redução, tá? Então, elas são classificadas como agentes redutores fortes, tá? Por quê? Porque elas são espécies que estão afim de se oxidar. Se ela está muito afim de se oxidar, ela está muito afim de perder esse elétron, então ela vai o quê? Então ele vai ser um agente redutor forte, beleza? Já as espécies lá de cima, aqui no flúor, o ouro, o césio, essas espécies têm potencial de redução bastante alto, tá? Potencial de redução bastante alto. Então quer dizer o quê? Que elas tendem a sofrer redução, porque o potencial delas de reduzir, o potencial delas em se reduzir é alto, tá? E elas tendo esse potencial de redução muito alto, quer dizer que elas são agentes oxidantes bastante fortes, tá? E aí, se pensarmos em termos de química, né? Em termos de química bem fundamental, faz todo sentido, né? Porque, por exemplo, por exemplo, o F-, ele está mais afim de ganhar um elétron ou de perder um elétron, pelo que a gente conhece de química. O que vocês acham? O F-, o íon fluoreto. Repete, professor. O Repete, íon, por favor. o íon fluoreto, né? O F-, ele está mais afim de ganhar elétron ou de perder elétron? Pelo que a gente conhece de química. O F-, Ele ganhamos.
O F-, ele tá muito afim de... na De verdade, o perder. F. Na verdade, eu falei o F-, na verdade, o flu, na verdade, né? O F. Ele tá... O F... Gente, eu confundi vocês, desculpa. O flu, É. né? Que a gente conhece, o F. Ele tá muito afim de ganhar elétron ou de perder elétron? O flu, normal. Ganhar. Ganhar. Ele tá muito afim de Reduzir, ganhar né? elétron. Ou seja, ele tá muito afim de ganhar elétron. Por quê? Porque ele tem 7, né? Conhecimento de química lá do início. Teoria do octeto. Ele tem 7, ele quer completar o octeto, falta 1. Então ele tá muito afim de ganhar elétron. Então ele tende o quê? A se reduzir, né? Ele tende a ganhar elétrons. Então isso explica porque que o flu tá lá em cima na tabela de redução, né? Porque ele é um cara muito afim de se reduzir. Por isso que o potencial dele é muito alto. É 2,87 volts, tá? Aí quando você vê que os metais da família 1A ou 2A, são o tipo lítio, potássio, sódio, esses daí eles estão muito afim de perder um elétron, né? Por isso que eles tendem bastante a se oxidar. E já que essa tabela aqui é de redução, então eles não estão afim de se reduzir, eles estão afim de oxidar. Portanto, os potenciais dele de redução são baixíssimos, porque redução é uma coisa que eles não estão muito afim, eles estão afim de se oxidar, tá? Então, eles são o quê? São agentes redutores fortes. O que é um agente redutor? É aquele que provoca a oxidação de alguém, né? Então, se esses caras estão muito afim de doar elétrons, então eles vão provocar a oxidação de alguém. Então, ele é um agente redutor. Deu para entender, gente, essa parte? Tá tranquilo? Sossegado? Todo mundo de bem com a vida? Sim, sim. Tá, então vamos lá. Aí existe também... Então, a questão que eu falei para vocês, da série eletroquímica, ela funciona numa espécie de tabela para organizarmos, né? Tipo, as espécies que estão lá em cima são as que tendem a se reduzir. Então, são quem? São oxidantes bastante fortes, né? Como já falei para vocês. E as espécies que estão lá embaixo são aquilo que a gente chama de redutor forte. Então, sempre que eu quiser saber quem que vai reduzir e se oxidar em um par redox, basta eu comparar eles aqui em termos de localização na tabela, tá? Por exemplo, se uma espécie está acima da outra, então quer dizer que essa espécie de cima ela é um oxidante forte em relação à outra, o de baixo é um redutor forte. Então, basta eu olhar para a própria localização na tabela que eu já vou conseguir tirar essas conclusões. Tá certo, gente? Certo. Tá, então vamos lá. Ah, tá. Então, só para exemplificar isso que eu estou falando, ó, por exemplo, vocês podem pegar aqui, deixa eu ver, por exemplo, aqui o ouro, tá? O ouro, certo? Então, esse ouro, ele está na parte bem lá de cima, né? Então, ele tem o quê? Ele tem um potencial positivo, né? Então, ele é um cara que ele não tá, ele tem um potencial positivo. Deixa eu só ver aqui o que eu vou falar em relação a isso. Tá, ele tem um potencial positivo, portanto, ele é um cara que ele tende bastante a se reduzir, né? Ou seja, ele é um oxidante forte. Portanto, esse ouro que está aqui em cima, gente, ele não vai poder reduzir o hidrogênio. Ele vai poder oxidar, tá? Então, esses caras aqui de cima são oxidantes fortes. Então, o ouro, por exemplo, ele não pode reduzir o hidrogênio, porque o hidrogênio está aqui no zero, está aqui no meio, né? Ó. Então, como o ouro está lá em cima, o ouro não vai poder reduzir o hidrogênio. Eu tenho certeza. Não, não é que eu tenho certeza. Eu sei, eu acho que sei, porque eu acho que sei que vocês devem estar tendo um pouco de dificuldade quando a gente fala assim de oxidante de reduzir, né? Porque quando a gente fala assim, tal metal vai sofrer oxidação, você consegue entender, ele vai perder elétrons. Tal composto vai sofrer redução, você consegue entender, ele vai ganhar elétrons. Agora, quando fala em reduzir ou em oxidar, fica meio estranho, né? Porque geralmente a palavra ela é meio ao contrário, né? Tipo, a gente fala assim, o lítio, ele é um redutor forte. Mas aí a pessoa pensa, não, então ele está sofrendo redução. Não, ele está provocando a oxidação. Só que ele é um redutor. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Não é meio confuso essa parte? Me confirme aí. Professor. É muito É confuso, confuso. entendeu? É só imaginar o contrário.
É É o só, que tu tá dizendo que é confuso Eu só aí, né? imagino o contrário. É o que tu tá dizendo que é confuso aí? é confuso a gente falar que essas espécies que vão se reduzir, elas são um oxidante, e as espécies que vão se oxidar são redutores. Não é meio confuso isso, entendeu? Rapaz, olha, quando eu, como a Mariana e eu, a gente tava no PIBID, quando a gente observava a professora da aula, a gente tinha algumas dificuldades, mas depois foi ficando mais, assim, tranquilo. Mas justamente porque a gente não tinha dado aula também desse conteúdo. Depois que a gente deu aula, já ficou mais tranquilo. Não Tá, é isso, muito, Mariana? muito, muito, muito interessante essa informação de vocês aí, que é a experiência, tá? Então, tipo, você pode tentar entender na prática o que é. Você pode utilizar artefatos mentais, né? Como a Mariane falou, é só pensar o contrário. Eu chamo isso sempre de artefatos mentais, assim, não é nem negócio de decorar nem nada. Exatamente. Você pensa o contrário e dá certo, né? Mas realmente é muito confuso, tá? Porque você pensa o ouro, beleza? O ouro tá lá em cima. Eu tô comparando, eu tô olhando para o ouro na minha tabela e ao mesmo tempo eu tô olhando para essa figura aqui, beleza? Eu tô olhando para o ouro e tô olhando para essa figura que eu tô circulando aí. Circulando não, tô riscando. Isso aqui não é um círculo, certo? E aí a minha referência aqui nesse caso é o hidrogênio, porque eu quero saber se o ouro ele vai poder reduzir o hidrogênio ou não, tá? Então minha referência é o hidrogênio. Aí o ouro, ele é um cara que tem um potencial de 1,69 positivo, ou seja, o ouro está lá em cima, tá? Então digamos que o ouro é uma espécie que está aqui nessa região onde eu estou marcando, ó, tá? Então essas espécies lá de cima, elas vão sofrer redução ou oxidação? Elas vão sofrer oxidação. Portanto, elas vão sofrer redução. Até eu estou me confundindo, elas vão sofrer redução. Vou até marcar aqui, ó. Elas vão sofrer redução, essas espécies aqui de cima. Portanto, se elas vão sofrer redução, significa que elas vão oxidar alguém, né? Porque ela vai dar elétron para alguém. Então, esse alguém que vai receber vai se oxidar. Portanto, elas são espécies redutoras. E as que estão lá em cima, elas têm um caráter especial. Que caráter especial é esse, professor? Elas são redutoras fortes. Então, essa tabela aqui, ela mede uma força relativa dos agentes oxidantes e redutores. E qual o critério da intensidade dessa força, professor? É o próprio potencial. Portanto, as espécies que estão lá em cima, elas têm essa característica interessante. Elas são elas são oxidantes extremamente fortes. Por quê? Porque elas têm grande capacidade de se reduzir, tá? Aí quando eu comparo o ouro, que está aqui em cima, aí eu pergunto para vocês se ele vai poder reduzir o hidrogênio ou não. O hidrogênio está aqui embaixo. Ó. Tá aqui o hidrogênio. Como o ouro está lá em cima, tá? Ou seja, ele vai se reduzir, tá? Portanto, o que ele vai fazer com o hidrogênio? Ele vai oxidar o hidrogênio. Aí se eu perguntasse, gente, o ouro lá de cima, ele vai conseguir reduzir o hidrogênio? Não, ele não vai conseguir reduzir. Ele vai conseguir oxidar. Por quê? Porque como ele está em cima, ele tem um potencial maior, ele tem um maior potencial de redução. Portanto, ele vai liberar elétrons para o hidrogênio, sair do H+, e virar o H2, né? Professor, Pode falar. contrário, não? Ele vai receber o elétron do hidrogênio, não? Vai se reduzir? Porque o professor falou que ele vai doar elétron pro hidrogênio. Na verdade, o hidrogênio vai doar para ele, não? E aí ele oxida o hidrogênio e ele se reduz. E não para para pensar agora. Ele desligou o microfone. Caraca, eu tava falando aqui, desliguei o microfone. Isso aí é confuso, cara. É, Ah, vai vocês, lá, de novo. vocês entenderam até a parte que eu falei das espécies lá em cima tem um alto poder de redução? Conseguiram entender, né? Sim. Isso, então é ao contrário mesmo, como a Marine falou, eu que viajei aqui, tá? É, essa questão aí do ouro, o ouro ele vai receber os elétrons, tá? Lá do hidrogênio. Beleza? Por quê? Porque ele tem uma maior capacidade de sofrer redução, tá? Então, por isso que o ouro ele não vai Ganhar sofrer elétrons e baixar o nós lá. isso, tá? Deu para entender, gente? Ou ficou meio confuso? Se tiver ficado confuso, eu explico de novo. Eu entendi, mas explique de novo, reitere. Ou seja, ó, essas espécies aqui de cima, como o ouro e o flúor, então eu estou falando só do caso específico do ouro e do hidrogênio, né?
Então, portanto, esse ouro aqui, como ele vai estar recebendo os elétrons do hidrogênio, né? Por que ele vai estar recebendo, professor? Porque ele está mais acima, né? Então, se ele está mais acima na tabela, quer dizer que ele é uma espécie que vai se reduzir, tá? E aí, se eu perguntasse para vocês, gente, o ouro, ele vai conseguir reduzir o hidrogênio? Não, porque essas espécies aqui de cima, elas não conseguem reduzir o hidrogênio, tá? Elas vão fazer o contrário, elas vão oxidar o hidrogênio, tá? Vão fazer o hidrogênio doar elétrons para elas, portanto, os hidrogênios aqui, portanto, o ouro não vai ter esse poder de reduzir, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó, o Adalto falou que no ensino médio dele, ele saiu sem saber. Essa questão aí, Adalto, do agente oxidante e redutor, que você está falando especificamente, é isso? Boa noite. Foi isso aí mesmo. Beleza. Mas assim, geralmente eu penso assim, geralmente eu utilizo o nome da espécie, o nome não, o nome geral, né? Denominação geral da espécie ao meu favor. Por exemplo, lá em cima, os vermelhos lá, né? A parte mais vermelha. Oxidante, né? Eu penso assim, esse camarada oxidante lá em cima, oxidante forte, ele está provocando essa oxidação de quem está na outra ponta. No caso aqui, em azul. E o redutor aqui embaixo, ó, redutor forte. Tem que estar ligado que está ocorrendo lá do outro lado. Então, esse nome aqui eu utilizo para me dar meio que uma dica do que ele está provocando na outra espécie, entendeu? Aí fica mais fácil, eu penso assim. Também também é uma excelente observação, tá? É porque se você pensar no nome e já achar que vai falar, estiver referindo à própria espécie, aí realmente, porque se for assim, você tem que inverter. Se você pensar, por exemplo, só olhar lá para cima e tentar utilizar esse oxidante lá em cima, rapaz, oxidante, mas por que oxidante? Aí você vai ter que inverter isso na sua mente. Mas se você quer uma maneira mais fácil e evitar um pouco do erro, aí você olha para cá, vê o que é que ele está provocando na outra espécie. Aí geralmente eu faço isso. Eu utilizo a denominação dele e jogo isso para outra espécie. É isso que ele está provocando lá na outra espécie. Excelente observação aí, vocês estão vendo? É muito interessante, gente, ouvir o relato de vocês, tá? O Emanuel falou, a Mariane, agora o Adalto. Então, porque, tipo, não adianta, gente, por mais que existam aí os conceitos, a gente tá trabalhando com a ciência exata, só que de alguns, fugindo um pouco da parte de ciência exata, do número em si, e vindo aqui para conceitos, o jeito que a gente interpreta, gente, alguns conceitos é diferente, tá? São diferentes. E por isso que eu acho massa ouvir o relato de vocês. É óbvio que se vocês estivessem interpretando errado, a minha função aqui é corrigir. Mas, mas é isso que é massa. Vocês têm interpretações diferentes do mesmo conceito, mas de maneira convergente, tá? Um em relação ao outro. Porque se estivesse divergente, alguém estaria errado, né? Porque o conceito, a gente está trabalhando com a ciência exata, né? Tem lá o conceito correto e tal. Então, foi interessante ouvir o relato de vocês aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui no que a Ana Rafaela está falando. Isso, Rafaela, é justamente isso que você está falando, que você botou aqui no comentário. Ela falou assim, então, no caso de espécies que possuem maior potencial padrão de redução, são agentes oxidantes fortes? Sim, ou seja, são elas que sofrem redução e vão provocar a oxidação das espécies de menor potencial padrão de redução. É justamente isso, perfeito. Beleza, gente? Podemos sair dessa parte aqui, tá tranquilo para todo mundo? Conseguiu entender, Eliane? A Graciane, Graciele, Sim, sim. a Regiane, todo mundo tá aí, Andresa, é isso. Tá, beleza. Agora, seguinte, deixa eu só ver aqui. Então, só para confirmar o nosso conhecimento, o conhecimento de vocês, tem esse exercíciozinho rapidinho para a gente falar sobre série eletroquímica. Eu falo assim, ó, o chumbo, ele pode produzir
Ele pergunta se o chumbo pode produzir o metal zinco a partir de uma solução de sulfato de zinco em água, nas condições padrão. Condições padrão, tá? Essa é uma questãozinha envolvendo aí série eletroquímica, tá? E aí, eu trouxe para vocês, para ajudar na resposta, eu trouxe as duas semi-reações. E eu queria que vocês interpretassem essa questão. Professor, no caso é chumbo reduzindo e zinco oxidando ou não? Peraí, Adalto, repete. Eu não Vai entendi. inverter quem aí? Vai inverter qual das duas aí? Então, é isso que eu quero que vocês me falem. Eu acho que pode. Eu Acho não que sei pode se. reduzir, não? Eu não sei. Peraí, repete aí, Adalto, o que Rapaz, você falou. a primeira é de redução. E a segunda tem que ser de oxidação. Então acho que ela tem que inverter. Não, mas eu quero perguntar. O que eu estou perguntando é se o chumbo pode produzir um metal zinco a partir de uma solução de sulfato de zinco. Ou seja, eu tenho uma solução de sulfato de zinco em água, tá? No becker lá, e eu vou jogar o chumbo lá dentro. Aí eu quero perguntar se eu vou conseguir transformar essa solução de sulfato de zinco em zinco metálico. Ou seja, eu Rapaz, vou querer. Eu acho que sim. Pelo valor do potencial, né? eu acho que até depende Maior. dos tipos de metal. Eu estou falando É, condições padrões, né? A questão foi clara em relação a isso. Condição padrão. Olhando só para a rapaz. série eletroquímica, não olhando para quantidades nem nada. Olhando só para. Levando em consideração somente o fator eletroquímico. A força Volta lá eletroquímica. naquela tabela, Major. Então, não é só o valor do Só o valor do F. potencial, professor? Não. Isso. Então, o chumbo pode, porque o do chumbo é maior. Maior do Ó, que o do zinco, né? essa questão é muito linda, muito massa. Eu Não, fico com dúvida. assim, o chumbo tá aqui e o zinco tá aqui. Vou até marcar para vocês, ó, para ajudar vocês. Tá aqui, ó, tá? Os dois estão aí, eu até marquei. O que tem eu? Não, porque tu pediu na para verdade, mostrar a não. tabela. Uhum. Então, tá aí a tabela. Eu tô Volta marcando lá na aqui as pergunta, espécies. professor. Isso. Vamos lá, pensem. É oxidar, não é? É oxidar ou é reduzir? O quê? No caso, ele vai reduzir. É reduzir o zinco, não. Isso, vai Vai reduzir não. o zinco. Vai reduzir o zinco, justamente, Mariane. Por que ele vai reduzir o Mas não zinco? vai, né? Porque a questão pergunta se ele vai Vai. conseguir produzir o metal zinco. Peraí, fala Aqui, de ó. cada vez. Uhum. Calma aí, ó. Tanto esse chumbo 2+, quanto esse zinco 2+, são aquosos. Agora, quando você vem aqui pro chumbo, ó, isso aqui é sólido, é o metal. E você vem pro zinco, aqui é sólido, tá? É o metal. Beleza? Então ele tá perguntando pra gente se essa primeira equação vai conseguir produzir a segunda, mais ou menos isso. Por que eu falo em produzir a segunda? Porque para mim poder produzir o metal zinco, significa que essa segunda equação aqui, ela vai ter que acontecer, tá? Eu vou sair do zinco 2+, que é o zinco aquoso, lá do sulfato de zinco, e vou vir para o zinco metálico, entendeu? Eu quero saber se essa reação aqui do chumbo vai ajudar essa segunda aqui de baixo a acontecer. Se a reação do chumbo vai ajudar a do zinco a acontecer, tipo isso, entendeu? Deixa eu ver o que vocês comentaram Acho aqui que na não, lista. professor. Deixa eu ver o que vocês falaram. Rapaz, Acho que não. essa questão é bem estranha, né? De onde é que tu tirou isso? Porque o chumbo, ele vai, no caso, ele iria oxidar, não, professor? Ela não é estranha, não, mano. É do Atix, cara, essa questão aqui. Essa. Não é estranha, ela é confusa, mas é interessante, entendeu? Porque Mas ela eu não... realmente eu não consegui entender. Eu tô tentando aqui entender, eu não consigo não. Se eu falar pra você que eu consegui, eu tô mentindo. Porque é o seguinte, qualquer coisa pode comentar aí, a Dalta, a Eliane, vocês todos aí, podem entrar na discussão. Porque é o seguinte, a questão, ela poderia vir uma pergunta direta, né? O zinco pode reduzir o chumbo pode reduzir o zinco, ou o chumbo pode oxidar o zinco, só que a pergunta, ela tá perguntando coisa desse tipo, mas de maneira diferente. Ele tá perguntando em relação se o chumbo pode produzir o metal zinco, entendeu?
Mas como que vai É porque acontecer a produção produzir do é uma palavra metalzinho? muito forte. Ah, aí tu tá de brincadeira. Como que o chumbo vai ajudar a produzir o metal zinco? Ele vai ajudar a produzir se acontecer essa reação aqui de baixo. Então, eu quero comparar as duas Rapaz, semi-reações isso é e bem ver se essa reação de... complicado. Eu acho isso bem complicado de pensar, porque depende. A gente pensa na prática numa condição de soluções, depende de outros fatores também, mas considerando só o negócio um potencial padrão aí, cara, eu também acho que. Rapaz, eu acho que não e acho que sim, mas eu fico na dúvida por conta de outras condições. Mas vá lá, explica aí, eu vou ficar Não, observando. não, mas é o seguinte, eu tô admitindo que é condição padrão. Ó, tipo, nessa questão, eu não tô falando que é uma condição genérica aleatória. Tá admitindo aí nas condições padrão, né? Tem a temperatura específica. Se bem que temperatura em si nem é critério de condição padrão, mas Não pelo menos aqui influencia, pra não. gente pra gente aqui é concentração, né? Porque essa solução de sulfato de zinco, se estamos admitindo que está na condição padrão, ela tem uma molaridade igual a 1, né? Concentração molar igual a 1 mol por litro, tá? Então, com base nessas Eu acho condições, que não, então. eu não tô nem interessado em saber se vai ser 1 quilo de chumbo, 1 tonelada de chumbo, 5 gramas de chumbo, não. Eu tô olhando aqui só para a parte para a parte eletroquímica, tá? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aí. Ei, Adalto, fala aí, Adalto, Andressa, Eliane, o que vocês acham também? A Graciane, Graciele, a Rejane, entrem aí na discussão também. Professor, não Professor, sei eu se eu acho que entendi. não, né? Peraí, com calma. Vou falar. Fala, Rafaela, logo, vai. Pelo que eu entendi aí da discussão, é como se realmente ocorresse de o chumbo produzir o metal zinco, né? Mas a questão é se ele vai reduzir ou se ele vai oxidar. Não é isso? Não, E aí, mas uma coisa está relacionada com a outra. Uma coisa está relacionada com a outra. hum, aí no caso, o chumbo, como ele tem o potencial de redução maior do que o do zinco, ele vai reduzir e o zinco vai oxidar. Ou eu estou errada? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. A resposta é essa. Porque vamos lá, vamos lá com calma. Quer falar logo, Mariane? Fala logo aí. Não, eu só ia dizer assim, que nesse caso, como ele pergunta se pode produzir o metal zinco, eu creio que não. Porque se ele tende a reduzir, ele tende a oxidar o outro. E nesse Isso, caso aqui, o zinco ele está reduzindo. Então, ele não pode produzir o zinco metálico. é exatamente a mesma coisa que a Rafaela falou no comentário, tá? Então, com base nos potenciais, ó, é isso, justamente isso, ó, com base no potencial, vocês estão percebendo que o potencial maior aqui é esse, ó, 0,13, tá? Esse aqui é quem? É o maior, tá? É o meu maior potencial de redução, tá? É o maior. Portanto, o meu chumbo 2+, ele vai estar sofrendo aqui o quê? Eu já risquei no lugar onde não era para riscar, tá? Ele vai sofrer a redução, tá? O meu chumbo 2+ vai sofrer redução. Justamente isso que vocês duas falaram, tá? Então, para mim produzir o metal zinco, é necessário que o zinco 2+ aquoso sofra um processo de redução, tá? Ele tem que sofrer um processo de redução para poder produzir o zinco sólido. Tá aqui o zinco sólido. Para ele ser produzido, tem que acontecer essa reação aqui, ó, zinco 2+ recebendo 2 elétrons para formar o zinco sólido, tá? Então, quando eu coloco em contato o chumbo com o zinco, aí você vai pensar, beleza, para produzir o zinco 2+, o zinco tem que se reduzir. Só que quando eu coloco em contato o chumbo, quem vai se reduzir é o chumbo, tá? Por quê? Porque o potencial de redução do chumbo é maior. Portanto, a pergunta aqui, ó, é não, porque o chumbo ele está acima do zinco na tabela. A nossa tabelinha lá de potencial na nossa tabela da série eletroquímica, tá? Portanto, é, é, não vai acontecer a produção do zinco por conta disso, porque o zinco tinha que se reduzir, o zinco 2+. Só que como ele está em contato com o chumbo, quem vai se reduzir lá no caso vai ser o chumbo. Deu para entender, Emanuel, e os demais? Eu aprendo. Eu chegaria à conclusão que não, mas pensando em outras coisas também. Mas vai lá.
Mas se quiser explicar de novo, eu aceito, porque realmente isso aí é confuso pra mim, cara. Pera aí, deu um bug aqui no celular, gente, só um minuto. Pifou. Pifou o telefone? Voltou. Então é o seguinte, ó. Professor, Pode falar. rapidinho, antes do professor, uma pergunta bem rapidinho. A série eletroquímica é essa tabela, né? Isso, é a tabela. Certo. Ela também é organizada, às vezes, numa espécie de diagonal. Vocês já ouviram falar na série espectroquímica, lá de inorgânica, de metais de É lógico. compostos de coordenação? Já ouviram falar? Sim. Uhum. Então, às vezes a série eletroquímica pode ser disposta daquele estilo também, lá com o sinal maior que, menor que, mas geralmente a gente olha para a tabela que é mais fácil, entendeu? Mas em si, a série eletroquímica é a tabela, beleza? Então é o seguinte, ó. A questão do produzir é aquilo que vocês, acho que foi a Rafaela que tinha falado. Ela perguntou se o zinco ia se oxidar ou reduzir, ou se ia haver produção. Ela perguntou se o chumbo ia se oxidar ou se reduzir, ou ia haver produção do zinco, né? Só que, na verdade, uma coisa está relacionada à outra, né? A questão é essa. Eu coloco os dois metais, né? Eles vão entrar lá. Eu tenho só uma solução de sulfato de zinco, bonitinha, né? E aí eu vou jogar o chumbo lá dentro. E aí eu pergunto se esse chumbo vai ter capacidade de produzir o zinco sólido. Só que para produzir o zinco sólido, o zinco 2+, que tá lá que faz parte da solução, que é a solução, esse zinco 2+, ele tem que absorver elétrons. Só que quando eu jogo o chumbo lá dentro, não é o zinco 2+, que vai absorver elétrons, é o chumbo 2+, que vai absorver. Tá? E aí ele não vai conseguir produzir o zinco 2+. Ele não vai conseguir produzir o zinco sólido. Meu Deus do céu. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês que o negócio hoje tá brabo. Tá? Eu vou só tentar eu vou só tentar exemplificar para ficar mais claro para vocês. Ó. Tá aqui a solução. Sulfato de zinco é a minha solução. Tá? Ela tá aqui num becker, bonitinho. Tá? Ela tá aqui no becker, certo? Aí o meu desejo, qual que é o meu desejo? A minha meta é sair do zinco 2+, para produzir quem? Produzir somente o zinco sólido, tá? Digamos que eu esteja precisando do zinco metálico, né? Eu quero produzir, tá? O zinco metálico. Estou precisando para um determinado experimento ou para o meu trabalho na indústria, não sei. E aí o cara fala assim, eu quero produzir. Então eu vou jogar lá dentro, eu vou já jogar o chumbo, tá? Eu vou jogar um chumbo 2+, tá? Um sal de chumbo da vida, tá? Eu vou jogar ele aqui dentro da minha solução, tá? E aí eu quero saber se esse chumbo 2+, vai ter capacidade de produzir um zinco 2+. E aí, com base nos nossos conhecimentos de eletroquímica, eu vou concluir que esse chumbo 2+, não vai ter capacidade. Por quê? Porque para mim sair do zinco sólido, para mim sair do zinco 2+, que é o sulfato de zinco, e vir para o zinco metálico, esse zinco 2+ aqui, ó, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ganhar elétrons, tá? Ele vai ter que receber elétrons, tá? Esse cara aqui, ó, ele vai ter que receber esse cara vai ter que receber elétrons. E aí eu joguei o chumbo 2+, com essa esperança, esperando que o chumbo 2+, vá, de algum modo, doar elétrons para esse zinco 2+ aqui. Mas não vai. Quando eu jogo o chumbo lá dentro, é o chumbo que vai captar os elétrons para ele, da solução. Tá? Por que ele vai capturar? Porque ele tem o maior potencial de redução, ele que vai se reduzir. E aí, consequentemente, vai inviabilizar a minha produção de zinco sólido. Deu para entender, gente? Ficou mais claro essa questão aí para vocês? Sim. Aí, alguém poderia falar assim, eu não entendi muito o que o Adalto falou, mas eu acho que deve ser isso que eu estou pensando aqui. Ele falou que fica dependendo da semi-reação, por exemplo, você pode falar assim, beleza, eu não consegui com chumbo, né? Mas aí, por exemplo, eu posso vir aqui na minha tabela, ó, e ao invés de utilizar o chumbo, né, para produzir o zinco metálico, digamos que eu pegue o magnésio, tá? O magnésio está aqui embaixo, ó, tá? Então, digamos que eu pego o magnésio e substitua ele aqui no lugar do chumbo. Aí sim vai fazer sentido, tá? Se eu pegar o magnésio e jogar aqui dentro, aí sim vai fazer sentido. Tá, gente? Por que vai fazer sentido? Porque o magnésio, ele tá lá na parte de baixo, tá?
ele não é um cara muito afim de sofrer redução, ele é um cara afim de sofrer oxidação. Se ele é um cara muito afim de sofrer oxidação, ele vai fazer o quê? Ele vai doar elétrons. Aí o zinco 2 vai absorver esse elétron do magnésio e vai produzir o zinco metálico. Tá? Então, se eu trocar o chumbo pelo magnésio, aí beleza, dá certo. Vou conseguir produzir zinco metálico de boa, tranquilo. Tá? Certo, gente? Deu para entender aí? Então, tudo com base no potencial. O potencial vai ser o meu indicativo de força em relação a agente oxidante e redutor. Tá? Beleza? Todo mundo conseguiu entender, né? Beleza. Certo. Então, toda essa parte aqui, depois eu vou passar os slides, vocês dêem uma olhada nesse resumo que está aqui embaixo. Aí vocês devem estar pensando assim, professor, qual a relação disso, tudo que o senhor está falando aí, com corrosão, que era a função, que era o objetivo da aula de hoje, né? E aí eu vou comentar para vocês que a relação entre a série eletroquímica e a corrosão, a relação é relação de tudo a ver, né? De uma coisa muito direta com a outra, tá? Porque é o seguinte, ó, vocês sabem o que é corrosão, gente? Só para mim já me situar aqui, vocês têm uma ideia do que é corrosão? Tem vários conceitos. Eu queria que vocês falassem algum aí que vem na cabeça de vocês a respeito de corrosão. Aí daqui a pouco eu vou mostrar a relação da série eletroquímica com a corrosão. Me digam aí o que vocês acham, o que é corrosão? O que vem na cabeça quando fala de corrosão? Na minha vem ferrugem. Desgaste. Perfeito, perfeito. Perfeito, isso mesmo. Ó. A corrosão, ela nada mais é do que a deteriorização de determinados metais ou materiais por processos eletroquímicos, né? Então a corrosão é isso, beleza? Essa questão de desgaste, de deteriorização, tá? E aí tem 3 exemplos básicos para a gente aqui que eu trouxe para vocês. Um exemplo básico é a ferrugem do ferro, como a Adalto falou aí, né? Eu não sei, eu ia falar se era bem redundante, mas falar a ferrugem do ferro. O escurecimento da prata, também é um processo de corrosão, e uma película verde, que geralmente é formada sobre o cobre e geralmente sobre o bronze. Então, todos esses aspectos aqui são coisas relacionadas aí com a corrosão, tá? E aí, a gente tem também um conceito de corrosão um pouco mais específico para a eletroquímica, né? Tá? Então, a corrosão, ela também pode ser definida como sendo a oxidação indesejada de um metal, tá? Então, é importante que vocês vocês prestem atenção nisso, que a corrosão, ela é um processo de oxidação, tá? A oxidação é um processo de oxidação. Aliás, a corrosão é um processo de oxidação. Aí vai entrar naquela questão da tabela, da série eletroquímica. Por quê? Porque quando eu estiver analisando aqui os processos de corrosão, eu vou verificar se um determinado metal consegue proteger o outro ou não, com base em quem? Na tabela na tabela eletroquímica, na série eletroquímica lá, tá? Porque com base na tabela, eu vou conseguir detectar se um metal vai conseguir proteger o outro, por exemplo, tá? Com base na própria questão da tabela. E como a corrosão, ela é um processo eletroquímico, como já tinha falado para vocês, o conhecimento das reações redox, ela pode servir para combatê-la. De que modo, professor? A gente escolhendo, por exemplo, um metal para proteger de maneira correta, como a questão da galvanização, como o Adalto acabou de falar aí, que a gente vai ver, tá? Deu para entender, gente, essa parte inicial aqui? Sim. Então, vamos lá. Certo, já falei da corrosão, que é a deteriorização, ou na verdade uma oxidação indesejada de um metal, todo esse tipo de coisa. E aí eu vou focar aqui inicialmente na formação da ferrugem, tá? Vamos focar aqui na formação da ferrugem, certo? Por exemplo, digamos que uma região da superfície do metal, como a gente vai focar aqui especificamente na ferrugem, tá? Saiu até um negócio que não era para sair aqui, pense. Por exemplo, digamos que eu tenho um metal ferro, né? Vou falar aqui da ferrugem do ferro especificamente. Então eu tenho um metal ferro, uma região específica do ferro, no caso que é o meu metal, ela irá funcionar como ânodo, ocorrendo ali a oxidação, tá?
Então, digamos que eu tenho um ferro sólido, né? Esse ferro, ele vai se oxidar, vai formar o ferro 2 aquoso e vai produzir também 2 elétrons, tá? Então, aqui eu vou estar descrevendo passo a passo de como que ocorre a formação da ferrugem, tá? Então, a nossa meta aqui é construir esse processo reacional de formação da ferrugem, tá? Então, primeira coisa, eu tenho uma superfície do ferro que vai sofrer uma oxidação, tá? Os elétrons aqui, ó, tá? Se ele vai sofrer oxidação, que significa o quê? Vai liberar os elétrons, onde eu marquei aqui, ó, 2 elétrons, beleza? Os elétrons liberados pelo ferro, esses elétrons irão reduzir o oxigênio atmosférico, tá? Irão reduzir esse oxigênio, provocando a formação de água. E isso aqui irá funcionar como cátodo, já que é um processo de redução, né? Se é um processo de redução, essa parte aqui irá funcionar como o cátodo, que é outra região na mesma superfície do metal, tá? Então essa reação aqui, gente, ela vai acontecer na própria superfície do ferro lá, tá? Na própria superfície metálica, beleza? Uma reação ali meio que casada com a outra. Tipo, os elétrons que foram liberados na primeira etapa, elas serão absorvidos aqui na segunda etapa, que é essa reação aqui de redução do oxigênio atmosférico, tá? E aí também admitindo que essa reação que ela está acontecendo é meio ácida, por isso que está aparecendo esse 4H+, tá? Aí já a gente pode até conversar sobre isso. Logo em seguida, podemos pegar tanto essa reação 1 quanto essa reação 2 e somarmos uma com a outra, né? E aí eu vou ter uma reação global. Essa reação global aqui, ela é interessante, por quê? Porque ela mostra para a gente que eu vou sair do ferro sólido, né? Do ferro metálico, e vou chegar no ferro 2+. Então aqui está acontecendo um processo de oxidação, né? Só que aí, aqui não é a formação da ferrugem não para aqui, né? Aqui é só a questão da oxidação do ferro. A formação da ferrugem é um processo seguinte, tá? Mas aqui já significa que o ferro já está sendo corroído, tá? Porque já é a questão da oxidação do próprio ferro. Ele está saindo do ferro 0, vindo para o ferro 2+, né? Ele está se oxidando. Aqui a gente já tem o início do processo de corrosão. Só que ainda não temos a formação da ferrugem de fato aqui, tá? A formação da ferrugem, ela só vai acontecer no processo seguinte. Aí alguém deve estar perguntando, professor, esse processo todo que você está descrevendo aí, ele é espontâneo, tá? Aí eu já vou dar a resposta para vocês com base nessa tabela, né, com base nesse quadrinho que apareceu para vocês, tá? Se eu pegar os potenciais aqui dessas reações e tentar calcular um potencial dessa reação global, admitindo que essa reação global aqui é como se fosse uma pilha, o potencial para esse processo global é isso aqui, ó, é 1,67, tá? Eu vou pegar lá o potencial de redução do ferro, vou pegar aqui o do oxigênio, potencial de redução do oxigênio, vou fazer o cálculo, né? Deu um valor positivo. Significa o quê? Significa que esse processo é espontâneo, beleza? Porque alguém pode perguntar, professor, e esse ferro lá, ele vai se reduzir do nada, à toa, tá? E na verdade é mais ou menos isso, tá? Ele vai acontecer, todos esses processos aqui dessa oxidação do ferro, na presença de oxigênio atmosférico, é um processo espontâneo. E aí os próprios valores numéricos do potencial da célula é que me garantem que esse processo é espontâneo, por conta desse potencial ser positivo, né? E o valor positivo dessa FEM padrão, ou do potencial padrão aqui dessa pilha, significa que o processo irá ocorrer espontaneamente, ou seja, irá ocorrer do nada, como se a gente pudesse fazer essa aproximação, tá? Aí, gente, a questão da formação da ferrugem, ela vai acontecer aqui, ó, tá? Percebem, ó, que essa minha reação global aqui, né, tanto juntando a etapa 1 com a etapa 2 e gerando essa reação global, como eu já falei para vocês, eu vou sair do ferro sólido, que é a minha superfície de ferro lá, digamos, né? Eu tenho lá uma chapa de ferro que ficou ao ar livre, então é aquele ferro sólido que está ao ar livre, aquele ferro que está ao ar livre é o meu ferro sólido, tá? E aí com o passar do tempo, com a ação do oxigênio atmosférico e do meio ácido, com o passar do tempo, esse ferro sólido ele vai se oxidar, vai virar o ferro 2+, tá? Aí onde vai entrar a ferrugem agora, ó. Esse ferro 2+ que foi produzido, ó, tá aqui, ó. Os íons ferros 2+ formados Professor, no ânodo... Pode falar. Eu não sei se tem a ver, porque dizem que aquela chuva ácida, ela corrói alguns metais, corrói até carro, essas coisas. Será que está relacionado a isso aí? A essa reação também? Com certeza, com certeza. Com certeza. Que eu vou falar de já.
Aí os íons ferros 2+, que foram gerados na etapa anterior, que no caso era o ânodo, né? Eles ainda serão oxidados. Ou seja, eu vou entrar no segundo processo de oxidação. Percebe como é interessante? Eu tenho o ferro sólido, lá a minha chapa de ferro, que está lá no meio do tempo, né? Eu tenho a minha chapa de ferro, ela vai sofrer uma primeira oxidação, ela vai virar um ferro 2+. Aí o ferro 2+, ele vem e sofre uma segunda oxidação, tudo pelo oxigênio. Quando ele sofre essa segunda oxidação, ó, ele sai aqui do ferro 2+, ó, reagindo com oxigênio, tem a própria ação da água, da umidade, né? Aí ele vai ele vai virar um ferro 3+, mas não é um ferro 3+ sozinho, é um óxido de ferro hidratado, tá aqui, ó. Ele vai gerar um óxido de ferro hidratado, estão vendo aqui, ó, F2O3 vezes XH2O, aqui é um óxido de ferro, e esse XH2O quer dizer que é um óxido de ferro hidratado, mais um 8H+. Esse óxido de ferro hidratado é aquilo que chamamos de ferrugem, tá? Então, o processo de formação da ferrugem acontece nesse seguinte aspecto, tá? Então, não pensem que a corrosão ela só está acontecendo aqui. Não, a corrosão já acontece lá na primeira oxidação do ferro. Quando ele sai de ferro sólido para ferro 2+, ele já está acontecendo a primeira corrosão. Aí ele vai sofrer uma segunda oxidação, que no caso também é um processo de oxidação, de corrosão, e aí ele vem e gera a ferrugem. Então a ferrugem, ela é isso, tá? Ela é um óxido de ferro hidratado, tá? Deu para entender, gente, essa questão aí? Essa questão da formação da ferrugem? Sim, professor. A questão Vou pedir para você explicar de novo, por gentileza. desde que parte? Pode falar aí. Não, só esse finalzinho aí. Esse finalzinho é o seguinte. Vocês perceberam aqui, ó, que nas etapas anteriores, na etapa anterior da minha reação global, eu já tinha conseguido produzir o ferro 2+, tá? Ou seja, eu saí lá do ferro sólido, da minha placa de ferro, e vim já para o ferro 2+. Esse ferro 2+, que foi produzido aqui, ó, ele ainda vai sofrer uma segunda oxidação. Mas vai sofrer uma segunda oxidação de quem, professor? Do oxigênio, tá? Então, os íons ferros 2+, formados na etapa anterior, lá no ânodo, serão ainda oxidados pelo oxigênio. Então, tá aqui o oxigênio bonitinho, vai vir e oxida o ferro 2+. Cara, sinceramente, eu tenho um susto com esse tipo de reação aí, com 4 mais 2x, x menos 1 menos x, não sei o que. Análise catiônica é de matar, viu? Vai. Então, esse oxigênio ele vai reduzir, ele vai oxidar o ferro na presença de água, né? A umidade é um fator importante. E aí, toda essa reação aqui vai produzir um óxido de ferro, que na verdade é o ferro 3+, beleza? Só que esse óxido de ferro ele tem uma característica interessante, ele é hidratado, tá? E esse X aqui é para indicar que essa capacidade de hidratação é variável. Ele pode ser monohidratado, bihidratado, até é um X variável da vida. E aí, essa questão aqui, gente, essa expressão aqui, esse óxido de ferro hidratado, é aquilo que chamamos de ferrugem. Tá? Então, a formação de ferrugem ela acontece devido ao duplo processo de oxidação do ferro. Ele sofre uma primeira oxidação, depois sofre uma segunda oxidação. Tá? Então, é basicamente isso. Deu para captar aí, Emanuel? Como foi que se provou isso? Cara, existem uma coisa chamada estudos de mecanismos de reação. Tá? Então aí você pode identificar essas espécies aí tanto do ponto de vista espectroscópico como do ponto de vista eletroquímico também, tá? Então você tem vários estudos espectroscópicos em relação a isso, tá? Você tem a espécie formada, você pode estudar por espectro de massa, pode estudar por RMN, tudo isso. Aí você tem um produto que é formado. Quando um produto é formado, existe uma coisa chamada caracterização. Você tem que caracterizar aquela estrutura que foi formada, entendeu? E geralmente os processos modernos de caracterização são todos baseados em métodos espectroscópicos. Até você formar um mecanismo reacional, entendeu? Que seja convincente com aquilo que você está observando também. Tem essa questão aí também. Tô entendendo, que lindo. Certo? Quanto ao ácido, gente, ó, o ácido está relacionado com aquilo que a Mariane falou, né? Você tem lá o gás carbônico da vida, né, na atmosfera aí, poluindo, e, na verdade,
você tem também o gás carbônico aliado com a água, é o famoso ácido carbônico, né? H2CO3, se não estiver enganado, né? Que é o que provoca lá a chuva, a nossa famosa chuva ácida, né? Então, quando você tem um lugar bastante poluído, e aí quando acontece essa chuva, você tem essa grande presença de gás carbônico na atmosfera, vai ocasionar a produção do ácido carbônico da vida, que é uma mistura de água com gás carbônico, que é o H2CO3. E aí você vai ter a questão da chuva ácida. E aí por isso que aparece nessa reação aqui a questão do ácido, tá? A próprio você tem o oxigênio atmosférico e você tem a presença do ácido por conta da umidade, da água, da chuva, tá? É relacionado justamente com a chuva ácida, inclusive com o que a Mariane falou aí. Deu para entender aí, gente? Sim. Aí é o seguinte, ó. Tem essas figurinhas aqui, tem essas 3 figurinhas que elas podem ajudar a interpretar, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, né? Então, digamos aqui, espero que eu não confunda vocês. Eu tenho aqui, ó, essas 2 figurinhas, e vai ter a terceira, ela, na verdade, ela está representando as equações que foram escritas aí anteriormente, tá? Eu tenho aqui a superfície do ferro, ó. Eu tenho aqui a superfície de ferro, bonitinha, que é o ferro sólido. E aí, digamos que esse ferro sólido, ele vai estar em contato com uma gota de água, né? Uma gota de água da vida, certo? Aí o que vai acontecer? A primeira fase do processo todo é o ferro sólido se oxidando. Quando ele se oxida, o ferro sai do estado sólido, né, ferro zero, para virar o ferro 2+, aquoso, que é aquela primeira etapa lá da reação, tá? Aí o que acontece? Esse elétron que saiu aqui da oxidação do ferro, né, uma oxidação libera elétrons. Então esse elétron aqui do ferro, o que ele vai fazer? Ele vai vir, ó, esse elétron aqui do ferro, ele vai vir, vai interagir com oxigênio, né? Ele vai vir, vai interagir com oxigênio, tá? Que é essa reação 2 aqui, ó, o ferro, né? Os elétrons liberados pelo ferro, eles irão reduzir o oxigênio e favorecer uma formação da água, tá? Então esses elétrons aqui, ó, da figurinha, ó, ele vai vir, ó, interagir com esse oxigêniozinho aqui, esperto, tá? Quando ele reduz esse oxigênio, ele vai favorecer a formação da água líquida, tá? Então, digamos aqui que todos esses fenômenos aqui, eles estão acontecendo ali de maneira microscópica. E aí nós aqui estamos tentando trazer isso para o macro para tentar entender, beleza? Então percebe, ó, a base que é a minha chapa de ferro, essa parte cinza aqui, ó, chapa de ferro. Então eu tenho um processo de oxidação do ferro, depois os elétrons liberados irão reduzir o oxigênio e irá favorecer a formação da água, tá? Logo em seguida, vocês vão perceber, ó, que aqui, ó, na minha chapa de ferro já ficou uma lacuna. Que lacuna é essa, professor? Quer dizer que uma parte do que era ferro sólido deixou de ser ferro sólido e virou ferro aquoso. E foi lá para o meio, né? Para a camada de água, digamos assim. E aí criou meio que uma deteriorização no meu metal. Por isso que a própria figura aqui ela já mostra isso, que uma parte que compunha o meu metal, que era o ferro sólido da vida, ele se transformou em outra coisa. Foi o ferro aquoso, o ferro 2+. E aí deixou aí essa deteriorização no metal. Então essa figura é muito interessante por conta disso. Porque às vezes as equações, elas mostram uma coisa, tem um pouco de dificuldade. Mas quando você vem para a figura, você consegue ver que as coisas fazem sentido. Alguém abriu o microfone e quer falar? Não, você vai falar que corroeu. Isso, corroeu, tá? E realmente a ilustração é interessante por conta disso, tá? E aí dentro do E processo... quando a pessoa está corroída de óleo, significa que ela sofreu um processo desse aí? Não entendi, não. É uma piada? É bobagem só. Vai lá, continua. É porque eu não escutei, não. Aí o ferro 2+, como eu falei para vocês, ele vai interagir, ó, esse ferro 2+, que foi produzido aqui, ó, né? Ele vai interagir com o oxigênio vai reduzir, vai oxidar ele, vai ter a ação da água, vai ter a ação do H+, e vai ter a ação da umidade da água também, para formar o ferro 3+ aquoso, né? Que eu já tinha falado para vocês lá no processo de formação da ferrugem, tá? E aí esse ferro 3+ aquoso, esse ferro 3+ aquoso, ele vai interagir com a água, né? Ele vai interagir com a água, vai também ter a presença do próprio oxigênio para poder formar
a espécie hidratada que eu falei lá para vocês. E essa espécie, ela vai sofrer um processo de deposição, ou seja, ele vai depositar-se aqui em cima da camada de ferro. E é ali que acontece a ferrugem, tá? Então, é meio engraçado, gente, se pensarmos aqui do ponto de vista microscópico. Tipo, a ferrugem, ela ocorre por conta do processo de corrosão. Mas a ferrugem em si, ela não é a corrosão. Né? Não é engraçado isso? O ferrugem em si não é a corrosão. Ele acontece por conta do processo de corrosão. Né? É engraçado isso. Ou ele é uma consequência do processo de corrosão. Como a gente falou lá da questão, lá do início, né? Aí alguém fala assim, professor, fala só da ferrugem? Não, por exemplo, se levamos em consideração a prata tem um processo de escurecimento também, tá? Que o mecanismo, é óbvio que o mecanismo não vai ser igual, mas esse escurecimento, ele com certeza está relacionado com o processo de corrosão. Ele é meio que uma consequência da corrosão, tá? É o produto da oxidação, né? Também. Isso. É o produto final Aí da oxidação. chegamos nos materiais inoxidáveis. Verdade, verdade. Alguém tá com dúvida? Todo mundo conseguiu entender aí, gente? E o Adalto falou aí, tudo isso no portão de ferro da nossa casa, né? Tipo, tá acontecendo. Eu acho que vocês amanhã, quando saírem, eu não sei, a gente não tá muito saindo de casa, mas pelo menos quando ver algum portão enferrujado na rua, já vai lembrar, né? Falar, tô lembrando lá do processo. Porque, ó, eu vou contar Nem todo mundo tem portão de ferro em casa. Eu vou contar um relato para vocês, porque às vezes quando a gente estuda essas coisas, gente, quando a gente estuda essas coisas, assim, a nível bem atômico, você começa a viajar. Eu não sei se acontece com vocês, mas aconteceu comigo. Eu vou contar para vocês. Eu faço muito isso. Emanuel fica bravo comigo, porque eu começo a ir lado. Então, é muito massa. Uma vez eu estava estudando na universidade, a Adalto falou um negócio engraçado aí. Uma vez eu estava estudando na universidade, uma coisa chamada efeito fotoelétrico. Você já deve ter estudado, né? Efeito fotoelétrico da vida. Aí eu tava vindo para casa um dia, aí tipo, passou um carro e o farol do carro tava pegando meio numa estrutura de ferro que tava caída perto da universidade. Aí parou, o carro parou e a luz do ferro e a luz do farol do carro tava bem forte, era um LED aí, acho que era um LED, um neon, não sei, um xenon da vida, tava pegando nas camadas de ferro. E nesse dia tava até chovendo um pouquinho também. Aí eu já fiquei imaginando, será que tá acontecendo um efeito fotoelétrico? Farol do carro pegando lá no ferro lá, será que ele tá conseguindo fazer o efeito fotoelétrico da vida? É muito loucura, quando você começa a estudar muito, você consegue pegar as coisas do dia a dia e tentar interpretar aquilo a nível atômico. É uma loucura, mas é uma loucura boa, faz sentido. Tá? Só para vocês lembrarem, o efeito fotoelétrico é quando um determinado feixe de fótons de luz, ele interage com o metal e consegue arrancar os elétrons, né? A gente consegue ver isso lá na quântica, em química geral 1 também, dá para ver esse conceito. Então, amanhã, quando vocês estiverem aí na casa de vocês e ver o ferrugem, vocês vão lembrar aí do processo do ponto de vista microscópico. O Adalto falou que a bicicleta dele já presenciou demais a questão do ferrugem. Então, gente, é muito interessante a gente ver um fenômeno ali, né, e já tentar associar as questões microscópicas relacionadas a ele. Porque eu sempre digo que isso, gente, é o pensar químico, ou pensar cientista, é o pensar científico, digamos isso, tá? Você está vendo uma coisa, aí a maioria das pessoas vão ver aquilo como um fenômeno macroscópico normal, né? E aí a gente não, a nossa visão já é diferente, a gente já vê aquilo de maneira microscópica, né? Ou seja, enxergamos além do que os olhos estão vendo. Isso que é massa, entendeu? Massa demais. Deixa só eu ver. Tá. Quando eu falo essas coisas para meus alunos, eles falam, professor, então eu estou vivendo uma mentira, fui iludido até aqui. Mas em que aspecto? Não, quando eu dou umas explicações químicas para eles sobre algumas coisas que ocorrem no dia a dia e blá blá blá, eles, professor, então eu aprendi errado, eu estou sendo iludido. Isso é interessante, às vezes o aluno pensa isso mesmo, isso é interessante, tá? Vai lá, professor de didática. Vamos rápido aqui, porque o tempo já está estourado. Tá, então agora vamos falar do processo de proteção, tá? Com base nos nossos conhecimentos
de eletroquímica. Os antioxidantes, as frutas, as cascas aí. Espera aí, deixa eu só ver essa questão aqui, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenha lá a questão do ferro, eu tenho um material de ferro da vida, a gente vai falar agora de proteção, tá? Porque já estudamos o que é a corrosão, como que ela acontece, os fatores que favorecem, né? A questão da chuva ácida, do oxigênio, da umidade, tudo isso favorece a corrosão, tá? Então agora vamos tentar entender que processos ou que artifícios poderemos utilizar para proteger, né? Para tentar proteger os nossos materiais, ou pelo menos retardar um processo de corrosão da vida, né? Então, isso olhando do ponto de vista para a eletroquímica, né? Então, digamos que eu tenho uma chapa de ferro, tá? Eu tenho um material lá de ferro da vida e eu quero proteger ele da ferrugem, né? Da interação dele aí com o oxigênio da vida, sofrendo oxidação, que vocês todos já viram, né? E aí, uma dessas maneiras de proteger é aplicando o estanho, tá? O SN aí, o SN2+, tá? O estanho da vida. E aí você percebe, então eu pego o ferro, né? Eu pego o ferro e faço uma cobertura dessa placa de ferro com estanho, tá? E aí o que vai acontecer? Ao invés do ferro sofrer processo de oxidação, quem vai sofrer vai ser o estanho, tá? Só que aí tem um problema, gente. Essa questão da proteção com estanho, ela tem um certo problema. Deixa só eu pegar aqui, gente. Porque é o seguinte, ó, se analisarmos aqui essa questão do estanho, você vai perceber que o estanho tem um potencial de redução maior, né? Então aqui o estanho ele vai sofrer redução, tá? Tem um potencial de redução maior. E o ferro ele tem um potencial de redução menor, portanto o ferro vai sofrer oxidação. Alguém já vai falar assim, professor, como é que você vai proteger o ferro? Se esse estanho aí ele tem ele vai sofrer redução e o ferro oxidação. O ferro vai se oxidar de todo jeito. Não existe proteção nenhuma aí. Só que, na verdade, existe proteção, tá? Você vai colocar o estanho lá na superfície, ele vai estar, como ele vai estar sofrendo a redução, ele vai, de certa forma, proteger o ferro, tá? No entanto, se acontecer pelo menos um risco, tá? Algum risquinho ali nessa proteção de estanho, ao invés de sofrer oxidação, aí já vai ter um problema. Por quê? Porque o estanho, como ele tem a tendência de sofrer redução e o ferro oxidação, o estanho não vai mais conseguir proteger o ferro. Porque o ferro, estando exposto, por mais que seja somente um risco, mas ele vai começar a sofrer oxidação, não tem jeito. Portanto, o estanho, ele consegue proteger em partes, tá? Ele não seria um bom protetor para o ferro, tá? Por quê? Qualquer mínima deteriorização do estanho já vai começar a provocar a oxidação do ferro. Por quê? Por conta do próprio potencial de redução do estanho, tá? Ou seja, o estanho ele consegue proteger, como eu falei, em partes, mas ele não seria um bom produtor, ele não seria uma boa camada de proteção, tá? Ou seja, como que eu preciso, que artefato ou artifício eu teria que usar para proteger o ferro? Eu teria que arrumar um metal que sofresse oxidação, preferencialmente. E aí, o que acontecia? Esse metal vai sofrer oxidação e vai deixar o meu ferro em paz. O meu ferro vai ficar tranquilo, sossegado. Sacrificar alguém. Diga assim, isso, sacrificar outro metal. Sacrificar outro metal. E aí é onde entra o nosso famoso zinco, tá? O processo de proteção, ele é diferente para o ferro que é revestido com zinco. Então, quando o ferro é revestido com zinco, o processo de proteção é diferente do que quando ele é protegido com estanho, tá? Por quê? Porque essa questão aqui do ferro revestido com zinco, que é o chamado ferro galvanizado, ele é diferente por conta disso. Ó. O zinco, ele tem um potencial de redução de menos 0,76, né? Então, esse zinco aqui, ó, você vai perceber que o zinco ele é uma espécie mais fácil de oxidar, se você comparar com o ferro, né? Por quê? Porque o zinco aqui, ó, o potencial de redução dele é maior, né? Então o zinco, o potencial de redução do zinco é menor, né? O potencial de redução do zinco é menor. Portanto, se o potencial de redução do zinco é menor, ele vai fazer o quê? Ele vai oxidar. Então o zinco é mais fácil de oxidar do que o ferro. E aí você revertindo a sua camada de ferro com zinco, quer dizer que o zinco preferencialmente irá se oxidar
vai deixar o seu ferro lá protegido, tranquilo. É aquele que as pessoas chamam de metal de sacrifício, né? Deu para entender, gente, essa parte aqui? Sim. E aí essa figura aqui, ó, que está sendo mostrada para vocês, eu tenho dois pregos, um prego de ferro normal e aqui eu tenho um prego galvanizado, tá? Um prego protegido com zinco, beleza? Outra informação importante, gente, ó, quando eu trabalho com estanho e com ferro, o estanho está sofrendo redução. Então ele é quem? Ele é o cátodo, né? Aqui, ó, o estanho é o cátodo, tá? O estanho é o cátodo nessa questão. E o ferro é quem? É o ânodo, tá? E aí o que vai acontecer, gente? O ferro é o ânodo. Agora, quando eu trabalho com ferro e com zinco, as situações irão se inverter. Como o zinco vai se oxidar, quer dizer que agora o zinco, ele que vai virar o ânodo, tá? Ele vai virar o ânodo. E o ferro, professor, vai virar quem? Vai virar o cátodo, tá? E aí que surge aquela questão, né? Ó, o zinco metálico, ele vai funcionar como ânodo e o ferro como cátodo. E aí surge aquela questão da proteção catódica. O que significa proteção catódica? É um processo no qual o metal, a ser protegido, que no caso é o ferro, ele vai ser protegido da corrosão, ele é transformado em cátodo. Ou seja, ele era ânodo inicialmente e logo em seguida ele vai ser transformado em cátodo por conta da presença do zinco, tá? Deixa eu parar aqui e dar uma olhada nos comentários. Quem tiver com dúvida pode abrir o microfone e falar aí também. Entendeu a questão do metal de sacrifício aí, Adalto? Aí uma aplicação importante, gente, eu sei que vocês devem estar cansados, já está passando de 1 hora de aula, mas eu vou tentar terminar aqui para não precisar gravar nada, para a gente ficar só com essa aula aqui. Para ficarmos com essa aula aqui e já na próxima aula, se for para gravar, já seja um conteúdo novo. Rapidinho a gente vai terminar aqui, tá? Então, aqui falando da questão da proteção catódica, né? Que é um processo pela qual o metal, a ser protegido da corrosão, é transformado no cátodo, tá? Ele era ânodo, né? O ferro, quando ele estava com estanho, mas aí quando ele vai interagir com o zinco, ele já vira cátodo, beleza? Tranquilo? E aí o zinco irá preferencialmente se oxidar, deixando o ferro protegido. E uma aplicação importante, gente, acontece nos encanamentos, né? Alguns encanamentos da vida aí que são feitos com ferro, por exemplo, algumas tubulações, e aí as pessoas não querem que esse ferro enferrugem, digamos assim, não seja corroído. E aí o que acontece? Aí muitas vezes eu não vou conseguir revertir esses encanamentos, essas tubulações com zinco da vida ou com qualquer outro metal. Eu não consigo revertir, fazer o revertimento, né? Às vezes a tubulação é de, sei lá, de centenas de quilômetros da vida, seria muito caro para fazer todo esse revertimento. Aí o que os caras fazem? Eles pegam um metal da vida, um magnésio, por exemplo, conecta com a tubulação, né? E aí vai fazer com que esse magnésio, que está lá embaixo na nossa série eletroquímica, na tabelinha, então se ele está lá embaixo, ele é um ser, ele é uma espécie que está muito afim de perder elétrons. Então quer dizer que esse magnésio vai estar sempre doando elétron lá para o ferro da tubulação. E, consequentemente, ele quem está se oxidando e vai estar protegendo o ferro de sofrer oxidação. O ferro vai estar se reduzindo, recebendo esses elétrons. Tá? E aí, isso, a gente chama também de metal de sacrifício, como vocês tinham falado. Tá? Eu estou pegando e sacrificando o meu magnésio. Tá? Então, o mais interessante aqui é que eu não estou precisando fazer o revestimento da minha tubulação de ferro. Eu só coloco um bloquinho de magnésio da vida, conecto, tem que ter um fio condutor para ocorrer a migração de elétrons, e aí, preferencialmente, o magnésio que vai se oxidar. Aí alguém falar, por que o magnésio vai se oxidar, professor? Com base nas nossas forças de agente oxidante redutor, que é mostrado na série eletroquímica. Então, o magnésio, sofrendo essa oxidação, ele vai estar dando elétrons lá para o ferro, que faz parte das tubulações. E, consequentemente, vai estar impedindo que o ferro sofra oxidação, consequentemente, impedindo que o ferro sofra processo de corrosão. Tá sossegado, gente, essa parte aí, deu para entender? É uma aplicação, né? Para a gente sairmos lá da teoria e a gente vir aqui para uma questão de aplicação, tá?
Porque aquilo que eu falei para vocês, ó, como a corrosão ela é um fenômeno eletroquímico, o conhecimento das reações redox ele pode servir para combatê-la, né? O nosso conhecimento, ou o conhecimento geral dos cientistas, serviu para combater o processo de corrosão. Com base em quê, professor? Com base no conhecimento de eletroquímica. Mais especificamente, com base no conhecimento das reações redox, né? No poder redox da vida, né? Na questão do agente oxidante forte ou agente redutor fraco, todas essas questões aí. Deu para entender aí, gente? Deixa eu ver se eu encontro ainda mais algum exemplo aqui para comentar para vocês, tá? Ah, sim. Aí aqui embaixo tem um resumo rápido, fala assim, ó, que a corrosão do ferro, por exemplo, falando especificamente do ferro, ela é acelerada pela presença do oxigênio, né, por motivos óbvios, né? O oxigênio tem um papel fundamental. Umidade, né? A questão da água também tem um papel muito relevante. E sal, tá? A questão do sal também é importante, certo? E a corrosão, ela pode ser inibida pelo revestimento da superfície com uma pintura de zinco, né? Com uma pintura ou zinco, por exemplo, ou pelo uso da proteção catódica, né? Que uma coisa está relacionada com a outra, certo? Então, estudamos aí o que é a corrosão em si e alguns artefatos, alguns artifícios que podem ser utilizados para tentar inibir ou combater, tá? Outra questão interessante, porque no final aqui, gente, tem uns exercícios, mas eu queria também comentar com vocês outra questão prática, né? Por exemplo, digamos que alguém que trabalha na indústria ou pode trabalhar também numa metalúrgica da vida, ele tem uma placa de ferro, né? Ele tem uma placa de ferro bonitinha e ele está desenvolvendo algum material para alguma aplicação prática ou algum projeto. E dentro dessa placa de ferro, o cidadão que está trabalhando com isso, ele resolveu colocar uns pregos de cobre, né? E aí, a gente poderia perguntar, beleza, você tem uma placa de ferro, quer fazer lá um projeto e vai colocar pregos de cobre. O que será que vai acontecer, né? E aí eu só queria trazer para vocês essa informação, ó. Por exemplo, eu falei para vocês que o ferro, né? O ferro, e aqui, ó, ferro 2+, né? Ferro 2+, ele tem um potencial de redução igual menos 0,44, tá? Tá lá no slide anterior, tá? E aí o cobre, né? Cobre 2+, barra, vou terminar já, gente. Barra cobre é igual a mais 0,34. Tá isso aqui, gente. Você tá falando que números são esses, professor? Aí que unidades? É 0,34 volts. Isso aqui são os respectivos potenciais de redução das minhas espécies, tá? E aí o que acontece? O problema foi esse. O cara tem uma placa de ferro e resolveu colocar os pregos de cobre. Aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que vai acontecer, gente? Opinem aí. Com base nos potenciais de redução. Deu para entender aí, gente? Estamos escutando? Refaz, professor, a pergunta, rapidinho. É o seguinte, ó, é um exemplo, um cara que trabalha na indústria, numa metalúrgica da vida, ele tem uma placa de ferro. E aí ele quer construir uma peça, ou ele quer desenvolver algum projeto, que dentro dessa placa ele vai precisar adicionar uns pregos. E ele pegou especificamente pregos de cobre. Ele pegou uns pregos de cobre e colocou dentro dessa placa de ferro. E eu quero perguntar para vocês, com base na eletroquímica, o que vai acontecer com essa placa de ferro desse cara que ele utilizou pregos de cobre? Tá? Ele está lá no projeto dele, a placa está ao ar livre lá, e ele começou a adicionar vários pregos de cobre. Eu quero perguntar o que vai acontecer com essa placa. Se tu pegar Os a pregos vão não oxidar a vai placa. saber responder. Repete aí, Emanuel, e depois o Se Adalto. tu perguntar pro metalúrgico, ele vai saber dizer. Ah, não. 3 falaram ao mesmo tempo. A Regiane falou, o Emanuel, agora... Peraí, vamos deixar a Regiane falar, depois tu fala, Emanuel. Fala, Regiane. Fala, Emanuel. Acho que deu problema no microfone da Regiane.
Não, pô, eu tô dizendo, eu não ganhei muito bem não, mas se tu perguntasse aí para um metalúrgico, alguém que trabalha, o cara devia saber responder. Não, rapaz, que história é essa? Nós, com base no que estudamos, estamos aptos a responder essa pergunta. Fala aí, Adalto. Eu tinha falado que o ferro vai oxidar, então, Mas por que que o ferro vai oxidar? por causa do potencial aqui do cobre aqui. Isso. Então vamos lá, ó. Eu vou colocar, digamos, eu tenho ferro, né? Potencial negativo e tenho cobre. Esse cobre está com potencial muito positivo. Então esse cobre, ele vai sofrer redução. Se ele vai sofrer redução, alguém vai ter que oxidar. E esse alguém é quem? É quem está em contato com cobre, que é quem? O ferro. Beleza? Então o ferro, ele vai oxidar. Então o que vai acontecer? A escolha errada do material do prego vai fazer esse cara que está trabalhando com esse material deteriorar a placa de ferro inteira por conta da escolha errada do prego, tá? E aí, uma das maneiras de resolver isso é você justamente ou troca o material do seu prego, né? Arruma um outro prego, um prego de zinco, se existia, um prego galvanizado, de ferro galvanizado e tal, ou você evita o contato entre os metais. Porque você evitando o contato, você vai impedir que ocorra o fluxo de elétrons. E eu impedindo o fluxo de elétrons quer dizer que não vai ter oxidação, nem redução, nem nada. Beleza? Então, uma escolha errada uma escolha errada faz a pessoa que está trabalhando com isso perder todo o seu material. Tá? E aí uma alternativa seria justamente isso. Pode utilizar, por exemplo, um prego galvanizado, né? Que é um prego de ferro protegido com zinco, né? Daí você não teria esse problema, tá? Então, a questão da oxidação do ferro, ela já vai acontecer em si só pela própria natureza, né? Se ele não está protegido lá com a ação da umidade, do oxigênio. Aí você ainda coloca um metal que tem grande capacidade de se reduzir, ele ainda vai acelerar o processo, ou seja, ele vai fazer com que o outro se oxide. Então ele vai acelerar o processo de oxidação do ferro 2+. Ele vai provocar, inclusive. Deu para entender aí, Emanuel, agora? E os demais também? Tranquilo? Então, não só o metalúrgico, ele deve ter. Porque o metalúrgico, ó, você tocou num ponto interessante. O metalúrgico, ele deve saber. Por quê? O metalúrgico, ele vai falar assim, o cara lá da metalúrgica, não usa esse ferro aí não usa esse prego de cobre aí não, porque ele vai oxidar, vai provocar ferrugem aí. Beleza, ele vai até saber. Mas a explicação minuciosa e científica, ele não vai. E nem tem obrigação, obviamente, né? Mas ele não iria. Ele não iria explicar, né? Ele iria saber que não dá certo, mas o porquê ele não iria conseguir explicar, né? Ele iria conseguir explicar a consequência e tal, por que não usar cobre e tal, mas o porquê científico ele não iria. E nem tem obrigação de saber, né? Porque o conhecimento dele é outro, é conhecimento técnico. Beleza, gente? Sossegado? Aí amanhã o Emanuel aparece lá na metalúrgica. Aí amanhã o Emanuel aparece lá na metalúrgica do cara que ele deve conhecer, chega lá e começa a explicar, não usa isso aqui não, porque ele vai oxidar. Porque o potencial de redução dele é maior. Eu não, se eu falar isso, ele vai mandar eu tomar lá naquele lugar. Ei, rapaz, palavra não, tá? É um amigo meu lá de Parnamirim, sabe? Ele, tu não é sabido? Me diga por que eu não posso usar isso aqui. Eu não sei não, cara. Gente, pois eu vou... a conversa tá muito boa, tá? Infelizmente, eu vou ter que encerrar aqui a aula, certo? A gente já vai bater quase 1h30 de aula. Tem duas questõezinhas aqui que eu vou estar mandando no slide, já com os gabaritos, vocês deem uma olhada. Não tem nada de novidade, é tudo que a gente falou aqui, só que organizado em forma de questão, facilita o estudo de vocês aí, porque já é pergunta e já é resposta direta, então vai ajudar vocês, tá? Então vai estar disponível no slide. E aí eu vou ver se eu posto uma aula já sobre eletrólise para a gente terminar logo, e aí segunda já começamos com fenômenos de superfície. Eu vou tentar avaliar. Se eu conseguir fazer isso, vocês irão ficar sabendo, obviamente, porque vai estar lá no Classroom. Beleza, gente? Então, no mais, eu vou desejar para vocês uma boa noite, uma excelente semana e é isso, né? Tranquilo? Estão liberados aí. Boa noite. Boa noite. Ei, professor, lembra de criar o grupo lá, tá? Amanhã eu crio, tá? Eu vou tentar criar amanhã, beleza?
E se o professor também puder mandar a relação dos alunos lá no SWAP, tá? Tá, te mando também. Valeu. Tchau. Valeu, tchau. Emanuel, rapaz.